todos. Então, dando prosseguimento à resolução de exercícios de funções modulares, eu estou resolvendo os exercícios do livro Fundamentos da Matemática Elementar, número 1, o exercício A270, letra A. Então, eu tenho aqui módulo de x menos 2 é igual a 2x mais 1. Para resolver isso, eu preciso tomar um certo cuidado. Bom, pensem o seguinte, digamos que eu tenho aqui o módulo de x menos 2 e ele fosse igual a um número negativo, vamos colocar, por exemplo, menos 4. Eu sei que isso daqui não tem solução porque nenhum valor que eu coloque para o x vai me dar um número negativo. Então, portanto, eu tenho que observar que esse valor aqui ele tem que ser sempre maior ou igual a zero. Ou seja, eu tenho essa restrição que o 2x mais 1 ele tem que ser maior ou igual a zero. Ou seja, eu tenho que 2x tem que ser maior ou igual a menos 1, e com isso eu tenho que o x tem que ser maior ou igual a menos 1 meio. Então, a minha solução, ela só faz sentido para valores maiores ou iguais a 1 meio. Fora isso, ou seja, qualquer valor que seja menor do que menos 1 meio, não faz sentido. Bom, vamos resolver essa questão de duas formas. Primeiro, eu vou resolver lembrando de um fato que se eu tiver, por exemplo, x menos 2 igual, digamos, a um número positivo, a forma de resolver isso que eu ensinei foi, eu posso pegar o x menos 2 igual a 5 e depois o x menos 2 igual a menos 5, porque se eu colocar o 5 em módulo fica 5, se eu colocar o menos 5 em módulo também fica 5. Então isso daqui seria uma forma de resolver. Então se isso daqui é negativo, perdão, se isso daqui é positivo, eu posso usar essa forma de resolver, ou seja, eu posso dizer que o x menos 2 é igual a 2x mais 1, ou eu digo que o x menos 2 é igual a menos 2x menos 1. Então, daqui, passo o x desse lado aqui, então vou ter 2x menos x, que vai dar x igual, passo 1 para esse lado, vou passar com menos 1, então aqui fica menos 3. Observe que isso daqui não serve para mim, porque o menos 3 está desse lado aqui e não serve, né? Nenhum elemento do lado esquerdo do menos 1 meio. Então, agora vamos para esse daqui. Então, aqui eu tenho x menos 2 igual a menos 2x menos 1. Passo 2x para cá, então vou ter x mais 2x, que é 3x. Vou passar o menos 2 para o outro lado, então vai passar como 2 menos o 1, que vai dar 1. Logo, x vai ser igual a 1/3. Então, portanto, essa daqui é a minha solução, porque 1/3 ele está do lado direito do menos 1 meio. Então, a solução é 1/3. Agora, vamos resolver essa mesma questão, só que usando a definição. Então, resolvendo essa mesma questão pela definição, lembrando que eu tenho que o x ele tem que ser maior ou igual a menos 1 meio, porque isso daqui tem que ser maior ou igual a zero, senão eu não tenho solução. Mas resolvendo pela definição, eu tenho o seguinte, que o x menos o 2, ele é igual a módulo de x menos 2, ele é igual a x menos 2, se o x menos 2 é maior ou igual a zero. E isso daqui equivale a dizer que o x é maior ou igual a 2. E aqui eu tenho que é menos o x menos 2 se o x menos 2 for menor do que zero, ou seja, que o x é menor do que o 2. Então, portanto, o meu módulo de x menos 2 ele vai ser o x menos 2 se eu tenho que o x é maior ou igual a 2, e eu vou ter que vai ser menos x mais 2 se o x é menor do que 2. Então, vamos colocar aqui o 2 como um ponto de divisão, né? Então, se for menor do que o 2, eu vou ter que esse módulo aqui vai ficar menos x mais 2. Então, aqui eu teria menos x
mais 2 igual a 2x mais 1. Então, resolvendo isso, passo x para cá, vai ficar 3x. Passo 1 para cá, vai ficar 2 menos 1, que é 1. Então, vou ter que o x vai ser igual a 1/3. Bom, 1/3 é menor do que 2 e maior que menos 1/2. Ok, então isso daqui faz parte da solução. Agora vamos para quando x é maior ou igual a 2. Quando é maior ou igual a 2, eu tenho que meu módulo de x menos 2 é a mesma coisa que x menos 2. Isso daqui vai ser igual a 2x mais 1. Passando um x para esse lado, eu vou ter 2x menos x, que é x. E passando 1 para esse lado, vou ter menos 1 menos 2. Então, vou ter que o x vale menos 3. E menos 3 não pertence, ou seja, menos 3 não está do lado direito do 2. Então, portanto, eu vou esquecer isso daqui e a minha solução é apenas 1/3. Bom, então essa daqui foi uma outra maneira de resolver usando a definição de módulo. Bom, então agora o nosso próximo exercício, eu tenho 3x mais 2 em módulo é igual a 2x menos 3. Então, eu só tenho solução se o 2x menos 3 é maior ou igual a zero. Então, se eu tenho aqui 2x menos 3 maior ou igual a zero, isso significa que 2x é maior ou igual a 3, ou seja, x maior ou igual a 3/2. Portanto, a minha solução só faz sentido quando x ele é maior ou igual a 3/2. Então, agora vamos resolver. Então, eu vou ter aqui que o 3x mais 2 é igual a 2x menos 3, ou eu tenho que 3x mais 2 é igual a menos 2x mais 3. Então, fazendo isso daqui, eu vou ter, passo 2x para cá, fica x, passo 2 para o outro lado, fica menos 5, que é menos 2 com menos 3, menos 5. Bom, menos 5 está aqui e isso daqui não pode ser solução, porque o x tem que ser maior ou igual a 3/2. Essa solução aqui não é válida. Vamos para a próxima equação. Então, a próxima equação, eu tenho 3x mais 2 igual menos 2x mais 3. Passo x para cá, vai ficar 5x, que é igual, passo 2 para o outro lado, vai ficar 3 menos 2, que é 1. Então, vou ter que x vai ser igual a 1/5. 1/5 está desse lado aqui. Ou seja, ele não está do lado direito do 3/2. Então, portanto, isso daqui não é solução também. E daí eu concluo que a solução é o conjunto vazio. Então, o próximo exercício, eu tenho que o módulo de 2x menos 5 é igual a x menos 1. Então, daqui eu concluo que o x menos 1 ele tem que ser maior ou igual a zero para fazer sentido essa igualdade. Então, eu concluo aqui que o x tem que ser maior ou igual a 1. Então, só faz sentido a minha solução quando x é maior ou igual a 1. Então, agora eu tenho duas possibilidades. Ou 2x menos 5 é igual a x menos 1, ou o 2x menos 5 é igual a menos x mais 1. Então, daqui eu tenho, passando o x para o lado esquerdo, eu vou ter 2x menos x, que é x. Passando menos 5 para o lado direito, fica 5. 5 menos 1, 4. Isso daqui vale como solução, porque está do lado direito do 1. Ok. Agora, resolvendo essa daqui, eu vou passar o x para o lado esquerdo, então está como menos x, passa como mais x, fica 3x. Pegar o menos 5, passar para o lado direito, passa como 5. 5 mais 1 igual a 6. Então, x vai ser igual a 6 sobre 3, que é 2, que também está do lado direito do 1. Então, portanto, as minhas soluções são 2 e 4. Então, próximo exercício, eu tenho módulo de 2x² mais 15x menos 3 é igual a x² mais 2x menos 3. Observem que, para fazer sentido, isso daqui tem que ser maior ou igual a zero, mas isso daqui é uma função do segundo grau, e para a gente avaliar quando isso daqui é maior ou igual a zero, precisamos achar as raízes. Observem que aqui dá para usar
se eu tenho aqui x ao quadrado mais 2x menos 3, se eu quiser achar as raízes, dá para usar menos soma mais produto. Ou seja, as raízes são menos 3 e 1. Porque se eu pegar menos 3 mais 1, fica menos 2. Aí menos 2, ou seja, menos soma, dá mais 2. Se eu pegar menos 3 vezes 1, dá menos 3. Então, portanto, as raízes são isso daqui, observando que a parábola aqui é voltada para cima, né? Então, aqui a parábola voltada para cima, cortando nas raízes, que é menos 3 e 1. E aqui nós observamos que entre menos 3 e 1 a imagem é negativa, aqui desse lado é positivo e aqui desse lado é positivo. Ou seja, como eu quero que isso daqui seja maior ou igual a zero, então só vale as soluções quando eu tenho que isso daqui é menor ou igual a menos 3, né, porque é positivo, ou quando é maior ou igual a 1. Se cair no intervalo entre menos 3 e 1, não faz sentido a solução, porque isso daqui fica sendo negativo. Então, dado isso, vamos resolver essa equação. Então, daqui eu tenho duas possibilidades, ou 2x ao quadrado mais 15x menos 3 é igual a x ao quadrado mais 2x menos 3, ou eu tenho que 2x ao quadrado mais 15x menos 3 é igual a menos x ao quadrado menos 2x mais 3. Então, vamos avaliar cada uma das possibilidades. Então, dessa daqui, eu vou passar o x ao quadrado para o lado esquerdo. Então, vai ficar 2x ao quadrado menos x ao quadrado, que é x ao quadrado. Aqui eu vou passar o 2x para cá. Então, vai ficar 15x menos 2x, que vai dar mais 13x. E daqui, passando o 3... Aliás, aqui dá para simplificar esse 3, né? Então, eu vou ter que isso daqui é igual a zero. Então, coloco o x em evidência. E aí vai ficar x mais 13, isso igual a zero. Então, portanto, as raízes daqui são x igual a zero ou x mais 13 igual a zero, que significa x igual a menos 13. Bom, o zero não entra, porque o zero está aqui, ó, e aqui não faz sentido. Então, posso cancelar esse. Então, isso daqui está aqui do lado esquerdo do menos 3, então isso daqui é uma solução. Agora vamos avaliar essa daqui. Então aqui eu tenho 2x ao quadrado mais 15x menos 3 é igual a menos x ao quadrado menos 2x mais 3. Passo x ao quadrado para cá, então vai ficar x ao quadrado mais 2x ao quadrado, que é 3x quadrado. 3x quadrado. E aqui eu passo 2x para cá, vai ficar mais 17x. Passando 3 para cá, vai ficar menos 3, menos 3, menos 6. Isso igual a zero. Então, agora vamos calcular o delta. Então, o delta vai ser 17 ao quadrado menos 4 vezes o 3 vezes menos 6. Então, fazendo essa conta, eu tenho 17 vezes 17 vai dar 289. Aqui eu vou ter menos com menos, vai ficar mais. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 6 vai dar 72. E aqui, essa soma aqui vai dar 361. Agora, para tirar as raízes, eu tenho que o x1 vai ser igual a menos o b, ou seja, menos 17, menos raiz de delta, ou seja, raiz de 361, sobre 2a, ou seja, 2 vezes o 3. Então, isso daqui vai me dar menos 17, menos raiz de 361, que vai dar 19 sobre 2 vezes o 3, que é 6. Então, fazendo essa conta aqui, vai me dar... Aqui dá 16, vai dar menos 36 sobre 6, que vai dar menos 6. E menos 6 é uma solução porque está do lado esquerdo do menos 3. E a próxima solução vai ser menos
17 mais 19 sobre o 6. Fazendo isso daqui, eu vou ter 19 menos 17 dá 2. Vai dar 2 sobre 6, que vai dar 1/3. E observe que 1/3 ele está aqui, ó. Então, ele não faz parte da solução. 1/3 está aqui, então não faz parte da solução. Esse 1/3 não faz parte. Então, portanto, a minha solução é apenas os elementos menos 13 e 6. Menos 6, perdão. Então, agora eu tenho que o módulo de 3x menos 2 é igual a 3x menos 2. Então, eu tenho que o 3x menos 2 ele tem que ser maior ou igual a 0, ou seja, o 3x tem que ser maior ou igual a 2, ou o x maior ou igual a 2/3. Então, essa solução só faz sentido se o x ele é maior ou igual a 2/3. Então, daqui eu tenho que o 3x menos 2 é igual a 3x menos 2. Daqui dá para simplificar esse 3x com esse 3x, ou seja, dá sempre igual. Como dá sempre igual, essa igualdade funcionaria para todos os reais. Mas como o meu x tem que ser maior ou igual a 2/3, então significa que essa igualdade aqui, ela funciona para o x maior ou igual a 2/3. Então, para x maior ou igual a 2/3, isso daqui funciona. Agora, eu não preciso analisar, nesse caso, o 3x menos 2 igual a menos 3x mais 2. Por que eu não preciso analisar isso daqui? Porque esse caso aqui pegou todas as possibilidades. Não tem mais nenhuma possibilidade a ser analisada. Ou seja, x maior ou igual a 2/3 são todas as possibilidades. Então, digamos que aqui eu consiga avaliar que o x, por exemplo, vamos resolver essa daqui. Eu não preciso resolver, mas só para vocês entenderem. Então, eu tenho aqui 3x menos 2 igual a isso daqui, que eu troquei o sinal, né? Menos 3x mais 2. Então, se eu fosse resolver isso, eu iria passar o 3 para cá, iria ficar 3 mais 3, que é 6x. Passaria o 2 para o outro lado. Então, eu teria menos 2 passando para o outro lado fica 2, 2 mais 2, 4, x igual a 4 sobre 6, que é igual a 2 sobre 3. Aí, ok, 2/3 está aqui, então 2/3 é uma solução, mas não vai interferir em nada, porque eu já peguei todas as soluções possíveis. Quando eu digo que isso daqui funciona para x maior ou igual a 2/3, eu peguei todas as soluções possíveis. Então, se eu encontrasse aqui outras soluções, iria estar nesse intervalo. Então, por isso que eu falei que eu não preciso resolver isso daqui, porque eu já peguei todas as soluções possíveis. Então, com isso, eu tenho que a minha solução é x pertencente aos reais, onde eu tenho que o x é maior ou igual a 2/3. Bom, gente, então agora vamos para essa questão, que é módulo de 4 menos 3x é igual a 3x menos 4. Observe que essa questão é idêntica à questão anterior que eu resolvi, porque isso daqui é a mesma coisa que eu tivesse colocado aqui, multiplicasse, por exemplo, se eu colocar o menos 1 vezes isso daqui, não altera o módulo, né? Porque se eu pegar o menos 1 e multiplicar por 4 menos 3x, isso daqui é a mesma coisa que, lembra, eu posso separar, fica menos 1 em módulo, vezes 4 menos 3x. Eu posso separar isso, então isso daqui fica módulo de 1, que é 1, 1 vezes isso, ou seja, se eu multiplicar por menos 1, fica a mesma coisa. Vamos colocar números para visualizar melhor. Então, por exemplo, se eu tivesse colocado 5 aqui, ao invés de colocar 5, eu falasse, ah, não vou colocar 5 não, aqui eu vou multiplicar esse 5 por menos 1. Não altera, porque isso daqui, o módulo disso é 5, e se eu multiplicar isso daqui por menos 1, fica o módulo de menos 5, que continua sendo 5. Ou seja, se eu multiplicar isso daqui por menos 1, eu não altero o módulo, continua a mesma coisa. Então, portanto, se eu pegar isso daqui e multiplicar por menos 1, eu não vou alterar. Então, isso é a mesma coisa que 3x menos 4. Isso igual a 3x menos 4, ou seja, cai exatamente na questão anterior, praticamente idêntica.
E aqui eu tenho que isso daqui tem que ser maior ou igual a zero, ou seja, 3x menos 4 tem que ser maior ou igual a zero. Com isso, implica que 3x maior ou igual a 4, ou seja, x maior ou igual a 4 terços. E aí, quando eu vou fazer a igualdade, eu vou ter 3x menos 4 igual a 3x menos 4. Daqui dá para cancelar esse 3x com esse 3x, eu vou ter menos 4 igual a menos 4. Essa igualdade funciona para qualquer número real, mas como nós estamos restringindo o x maior ou igual a 4 terços, porque só faz sentido essa igualdade quando x é maior ou igual a 4 terços, porque eu quero que isso seja maior ou igual a zero. Então, eu vou pegar, em vez de pegar todos os números reais, eu só posso pegar x maior ou igual a 4 terços. Mas quando eu pego x maior ou igual a 4 terços, eu estou pegando todas as soluções possíveis. Então, eu não preciso calcular o caso em que 3x menos 4 é igual a menos 3x mais 4. Eu não preciso calcular isso. Então, portanto, a minha solução fica sendo x pertencente aos reais, onde eu tenho que o x ele é maior ou igual a 4 terços. E agora vamos à próxima inequação. Eu tenho módulo de 3x menos 2 é menor do que 4. Bom, vamos recordar que eu falei em vídeos anteriores que se eu tivesse, por exemplo, módulo de x menor do que 4, e aí eu fiz pela definição e sem ser pela definição de modo intuitivo, que eu falei o seguinte: se eu colocar o 5 aqui, módulo de 5 vai ser maior do que 4 e não menor do que 4. Então, o x no máximo aqui ele pode ser menor do que 4. Agora, se eu colocar x igual a menos 5, módulo de menos 5 é 5, que é maior que menos 4. E não menor se eu colocar menos 5, módulo de menos 5 é 5, que é maior do que 4 e não menor do que 4. Então, portanto, o x ele tem que ser maior que menos 4. Então, se eu colocar, por exemplo, um número maior que menos 4, por exemplo, menos 3, módulo de menos 3 é 3, que é menor do que 4, funciona. Se eu colocar, por exemplo, menos 2, o módulo de menos 2 é 2, 2 é menor do que 4, funciona. Ou se eu colocar, por exemplo, 2 aqui, módulo de 2 é 2, que é menor do que 4. Se eu colocar 3, módulo de 3 é 3, que é menor do que 4. Então, para x, com essa variação, funciona isso. Nós fizemos no vídeo anterior, fazendo isso daqui também pela definição e concluímos isso daqui. Então, portanto, agora voltando na nossa questão, se eu tenho isso daqui, isso é equivalente a dizer que o 3x menos 2 é menor do que o 4 e maior do que menos 4. Fiz exatamente como eu fiz se fosse só o módulo de x. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou somar 2 de ambos os lados. Então, daqui eu vou ter menos 4, somando 2. E aqui eu vou ter 3x menos 2, somando 2. E aqui eu vou ter 4, somando 2. Lembrando que quando eu somo de ambos os lados, eu não altero a desigualdade. Então, daqui vai me dar menos 2. Aqui eu tenho 3x, esse cancela com esse, e aqui eu tenho menor do que 6. Como 3 é positivo, eu posso dividir tudo por 3, porque não vou alterar a desigualdade, porque o 3 é positivo. Então, fazendo isso, aqui eu vou ter menos 2 terços. Aqui dá para simplificar, vai ficar x maior que menos 2 terços e menor que fazendo essa divisão, isso daqui é igual a 2, então o x está nesse intervalo. Então, portanto, a minha solução é o x pertencente aos reais, onde eu tenho que o x é maior que menos 2 terços e menor que 2. Se eu quiser escrever essa solução de uma outra forma, eu poderia dizer que isso daqui é a mesma coisa que menos 2 terços, lembrando que o colchete virado assim está dizendo que não entra o 2 terços, e aqui o 2, colchete virado, dizendo que não entra o 2. Essa é uma outra maneira de escrever essa solução. E agora eu tenho módulo de 2x menos 3 menor ou igual a 1. Então, isso daqui equivale a 2x menos 3 menor ou igual a 1 e maior ou igual a menos 1.
Somando 3 de ambos os lados, eu não altero a desigualdade porque eu estou somando o mesmo número. Então, vai ficar menos 1 mais 3 menor ou igual a 2x menos 3 mais 3 menor ou igual a 1 mais 3. Então, aqui vai ficar 2 menor ou igual, dá para simplificar, vai ficar 2x menor ou igual a 4. Dá para dividir por 2 e não altera a desigualdade porque o 2 é positivo. Então, vou dividir tudo por 2. Então, aqui vai dar 1 menor ou igual a, dá para simplificar, fica x, e aqui menor ou igual a 2. Então, portanto, a solução está entre 1 maior ou igual a 1 e menor ou igual a 2. Então, a solução é o x pertencente aos reais, onde eu tenho que 1 menor ou igual a x menor ou igual a 2. Ou posso escrever também essa solução como sendo o intervalo 1 até o 2. Esse colchete aqui está dizendo que entra o 1 e entra o 2. Bom, e aqui eu tenho módulo de 4 menos 3x menor ou igual a 5. Então, eu tenho que... eu poderia multiplicar isso daqui por menos 1 e colocar que isso é igual a módulo de 3x menos 4 e resolver, dá na mesma, porque lembre, se eu multiplicar por menos 1 aqui dentro, não altera o módulo, ou seja, se eu tenho o 5, aí eu pego e multiplico aqui por menos 1. Se eu multiplicar isso por menos 1, não vai alterar o módulo, porque se aqui é 5, quando eu fiz isso ficou o menos, mas continua dando 5. Então, se eu quisesse alterar o sinal disso daqui, multiplicando por menos 1, apenas para não ter o menos 3x aqui, eu poderia fazer, mas vou fazer dessa forma mesmo. Então, aqui eu tenho que 4 menos 3x menor ou igual a 5 e maior ou igual a menos 5. Então, daqui eu vou somar menos 4 de ambos os lados. Então, eu não altero a desigualdade. Então, vai ficar menos 5, somando menos 4 aqui, menor ou igual a 4 menos 3x menos 4. E aqui também eu somo menos 4. Então, aqui eu vou ter menos 9, menor ou igual. Aqui dá para simplificar. Fica menos 3x menor ou igual a 5 menos 4, 2. Perdão, 5 menos 4, 1. Agora, aqui é que eu vou ter que tomar um cuidado, que é o seguinte. Eu vou dividir tudo por menos 3. Só que quando eu divido por um número negativo, essa desigualdade ela troca. Toda essa desigualdade ela é trocada. Ou seja, o que era menor aqui, ele fica sendo maior. E o que era maior fica sendo menor. A desigualdade é trocada quando eu multiplico ou divido por um número negativo. Então, aqui vai ficar o seguinte. Eu vou ter que esse que é o maior vai ser o menor. Então, aqui vai ficar menos 1/3. Que é menor ou igual, agora dá para simplificar, vai ficar o x. E aqui menor ou igual, aqui eu tenho menos 9 com menos 3, dá 3. Então, essa é a minha solução. Uma outra maneira que eu poderia ter feito isso, que eu falei que se eu multiplicasse por menos 1 não iria afetar, eu poderia dizer o seguinte, isso daqui é a mesma coisa que módulo de 3x menos 4. Aí se eu fizesse isso, eu não teria que fazer isso daqui, ó, dividir por um número negativo, trocar o sinal, daria para fazer de maneira mais natural. Ou seja, vamos resolver dessa maneira aqui. Então, eu tenho que isso daqui é igual a isso, porque se eu multiplicar por menos 1, eu não altero o módulo. Então, aqui eu teria que 3x menos 4 menor ou igual a 5 e maior ou igual a menos 5. Aqui dá para me somar menos 4, 4 de ambos os lados, então vai ficar menos 5 mais 4 menor ou igual a 3x menos 4 mais 4 menor ou igual a 5 mais 4. Então, aqui vai dar menos 1 menor ou igual, dá para simplificar esse com esse, vai ficar 3x menor ou igual a 9. Agora, assim como 3 é positivo, eu posso dividir tudo por 3, sem alterar a desigualdade, porque o 3 é positivo. Então, aqui vai ficar menos 1/3, menor ou igual a x, menor ou igual a 3.
Vejam, é o mesmo resultado, só que pensando de forma diferente. Então, portanto, a minha solução aqui é x pertencente aos reais, tal que menos 1/3 menor ou igual a x, menor ou igual a 3, ou eu posso dar isso daqui como a solução como um intervalo de menos 1/3 até o 3, usando essa forma de representar esse conjunto. Então, a próxima questão é módulo de 3x mais 4 menor ou igual a zero. Observe o seguinte, que o módulo é sempre maior ou igual a zero. Então, algo que é maior ou igual a zero e menor ou igual a zero, a única solução para isso é ser zero. Ou seja, esse módulo tem que dar zero. Mas esse módulo só dá zero se o que estiver dentro dá zero. Então, portanto, a única solução para isso é que o 3x mais 4 seja igual a zero. Ou seja, 3x igual a menos 4. 3x é menos 4, ou seja, x igual a menos 4/3. Então, portanto, essa é a única solução, menos 4/3. Porque qualquer outro valor que eu coloque aqui vai me dar um número maior do que zero. E maior do que zero não posso, porque eu quero menor ou igual a zero. Bom, agora a próxima equação é módulo de 2x mais 4 menor que menos 3. Bom, isso é impossível, né? Porque não tem como o módulo de alguma coisa dar negativo, porque se é menor que menos 3, isso daqui tem que ser negativo, isso não tem como. Então, portanto, a solução disso é o conjunto vazio. Bom, então a nossa próxima questão é módulo de 2x menos 1 maior do que 3. Vamos recordar que eu falei em vídeos anteriores que se eu tenho módulo de x maior do que 4, então as possibilidades para que isso aconteça são ou x é maior do que 4, porque se eu colocar valores maiores do que 4, por exemplo, 5, o módulo de 5 é maior do que 4, módulo de 6, que é 6, é maior do que 4, funciona. E se eu colocar x menor do que menos 4, por exemplo, se eu coloco menos 5, módulo de menos 5 é 5, que é maior do que 4. Módulo de menos 6 é 6, que é maior do que 4. Também funciona. Então, quando isso acontece, eu tenho que o x é maior do que 4 ou x é menor que menos 4. Bom, eu estou falando isso aqui de maneira intuitiva, mas em vídeos anteriores, eu fiz isso daqui também pela definição. Bom, então vamos usar isso daqui para esse caso. Então, nesse caso, eu tenho duas possibilidades. Ou o 2x menos 1 é maior do que 3, ou o 2x menos 1 é menor que menos 3. Assim como funciona aqui, também vai funcionar para essa inequação. Então, daqui eu tenho que o 2x ele é maior que, passo 1 para o outro lado, vai ficar 3 mais 1, que é 4, ou seja, x maior. Aí divido por 2, não altero o sinal porque o 2 é positivo. Então, vai ficar 4/2, que é igual a 2, ou seja, o x é maior que 2, ou eu tenho aqui 2x, passo 1 para o outro lado como mais 1, então vai ficar menos 3, mais 1 que é menos 2, passo 2 dividindo, 2 é positivo, não altera a desigualdade, então vai ficar x menor que menos 2/2, que é menos 1. Então, portanto, a minha solução é x pertencente aos reais, onde eu tenho que o x ele é menor que menos 1, ou o x ele é maior do que o 2. Uma outra maneira de representar essa solução poderia ser escrevendo assim, menos infinito até menos 1, não entra o menos 1, então vai ficar um colchete virado ao contrário, união, não entra o 2, então esse colchete virado, dizendo que não entra o 2, e isso daqui vai para mais infinito. Então, isso é uma outra maneira de escrever essa solução. Então, resolvendo essa inequação, eu tenho que x mais 4 em módulo é maior ou igual a 4. Então, daqui eu tenho que o 5x mais 4 é maior ou igual a 4, ou eu tenho que o 5x mais 4 é menor ou igual a menos 4. Então, daqui
eu tenho que o 5x é maior ou igual, passo 4 para o outro lado, vai ficar 4 menos 4, que é 0, ou seja, x maior ou igual. Se eu dividir ambos por 5, né? Se eu divido aqui por 5 e aqui por 5, aqui simplifica esse com esse, vai ficar o x, aqui fica 0 sobre 5, que é 0, ou seja, equivale a passar o 5 para outro, passar o 5 dividindo e aí eu simplifico e dá 0. Então, daqui eu concluo que o x é maior ou igual a 0. E nessa inequação eu tenho 5x, passo 4 para o outro lado, vai ficar menos 4 com menos 4, menos 8. E agora está multiplicando, eu passo 5 dividindo, que equivale a dividir por 5 de ambos os lados, como eu fiz aqui. Então, vou ter x menor ou igual a menos 8 sobre 5. Lembrando que eu não troco essa desigualdade quando eu divido, porque o 5 é positivo. Bom, então com isso, eu tenho x maior ou igual a 0 e x menor ou igual a menos 8 quintos. Então, portanto, a minha solução vai ser x pertencente aos reais, onde eu tenho que o meu x é menor ou igual a menos 8 quintos, ou o x maior ou igual a 0. E eu posso representar também essa solução escrevendo dessa forma, que vai de menos infinito até menos 8 quintos, e menos 8 quintos entra aqui, né, nessa solução, união a x maior ou igual a 0, então o 0 entra, até o mais infinito. Então, essa daqui é uma outra maneira de escrever essa solução. Bom, agora vamos para essa. Eu vou multiplicar aqui por menos 1, que eu não gosto muito do menos 3x, não, porque eu acho que pode confundir a mente de vocês. Mas vou fazer o seguinte, vou fazer dessa forma e depois eu faço multiplicando menos 1 para vocês se habituarem a isso. Então, fazendo dessa maneira, eu tenho aqui que 2 menos 3x é maior ou igual a 1, ou eu tenho que 2 menos 3x tem que ser menor ou igual a menos 1. Então, tem essas duas possibilidades. Vou passar o 3 para cá, então eu passo como mais 3, né? Então, aqui eu tenho... vou passar o 3, então vai ficar 2. Passo 1 para cá, fica menos 1. Passando o 3 para cá, vai ficar... A abertura fica assim, tá? Para cá. E quando eu passo para cá, essa pontinha aqui vai ficar agora para o 3x e eu troco o sinal. Então, daqui eu vou ter, esse daqui é 1 menor ou igual a 3x, passo 3 dividindo, 3 é positivo, isso aqui equivale a dividir ambos por 3, né? Então, como 3 é positivo, não altera, então eu tenho que o x ele é menor ou igual a 1/3. Também posso escrever dessa maneira aqui, ó, x menor ou igual a 1/3. E aqui, mesma coisa, eu vou passar o menos 3x para esse lado, ele passa como mais 3x, eu vou passar o menos 1 para esse lado, fica menos 1 passa como mais 1. Então, aqui vai ficar 2 mais 1, e passando 3x vai ficar menor ou igual a 3x, e aqui vai dar 3, isso menor ou igual a 3x, dá para dividir por 3 de ambos os lados, e o 3 ele é positivo, então não altera essa desigualdade, então aqui vai dar 1, menor ou igual, dá para simplificar, então eu concluo aqui que o x é maior ou igual a 1, também posso escrever dessa forma, x maior ou igual a 1. Uma outra forma que eu poderia pensar é multiplicando isso daqui por menos 1 para não ter o menos 3x aqui. Então isso daqui é a mesma coisa que 3x menos 2, lembrando que se eu multiplicar por menos 1 dentro do módulo, eu não altero o resultado, eu quero que isso seja maior ou igual a 1, e daqui eu concluo que eu tenho 3x menos 2 maior ou igual a 1, ou 3x menos 2 menor ou igual a menos 1. Então, fazendo aqui, eu vou ter 3x menor ou igual, passo 2 para o outro lado, vai ser maior ou igual a 3. Então, x, perdão, aqui eu coloquei isso daqui demais. Então, eu vou ter que apagar isso daqui. Então, eu tenho 3x menos 2 maior ou igual a 1. Passo 2 para o outro lado, fica 3. Então, eu vou ter 3x maior ou igual a 3. Dá para dividir tudo por 3, né? Desse lado por 3 e desse lado por 3. Então, aqui vai dar x. X maior ou igual a 1. E aqui eu vou ter 3x.
passo 2 para o outro lado, vai passar como 2 positivo, então vai ficar 2 menos 1, que é 1. Então, dividindo ambos por 3 aqui, lembrando, dividindo por um número positivo não altera esse sinal, aqui dá para simplificar, vai ficar x menor ou igual a 1/3. Ou seja, exatamente o que tínhamos encontrado anteriormente, só que aqui parece que fica mais simples. Aqui, quando passo menos 3 para o outro lado, eu acho que vocês podem confundir. Bom, mas então a minha solução vai ser x pertencente aos reais, onde eu tenho que o x ele é menor ou igual a 1/3, ou o x maior ou igual a 1. Uma outra maneira de escrever isso é, aqui vai de menos infinito até 1/3, esse 1/3 entra na solução, união ao 1 até mais infinito. Bom, a próxima é 3x menos 5, módulo de 3x menos 5 estritamente maior que zero. Bom, nós sabemos que o módulo é sempre maior ou igual a zero. Então, para ele ficar estritamente maior do que zero, só precisamos tirar a possibilidade disso daqui dar zero. Ou seja, 3x menos 5 vai dar zero quando eu tenho 3x igual a 5, ou seja, x igual a 5/3. Então, se eu retirar essa possibilidade disso daqui dar zero, o módulo é sempre estritamente maior do que zero. Portanto, a minha solução vai ser todos os reais, com exceção do 5/3. Ou seja, uma outra maneira de escrever é x pertencente aos reais, ou seja, todo número real onde o x seria diferente de 5/3. Isso aqui também é uma outra maneira de dizer que é todos os reais, com exceção do 5/3. Então, no 5/3 zera, mas eu não quero zero, eu quero estritamente maior do que zero. Então, se eu tirar o zero da solução, qualquer elemento que eu colocar aqui vai ficar maior do que zero. Bom, o próximo exercício é módulo de 4x menos 7 ser maior ou igual a menos 1. Observe que o módulo é sempre maior ou igual a zero. Se ele é maior ou igual a zero, significa que ele vai ser maior ou igual a menos 1, porque zero é maior ou igual a menos 1. Então, significa que qualquer valor que eu coloque para o x, isso daqui é maior ou igual a zero para qualquer valor de x, e se é maior ou igual a zero, vai ser maior ou igual a menos 1. Ou seja, na verdade, vai ser estritamente maior que menos 1, né? Zero é maior que menos 1. Então, portanto, qualquer x que eu colocar aqui vai funcionar. Então, portanto, a minha solução são todos os números reais. Bom, agora vamos para o próximo exercício, que é x menos 1 em módulo é estritamente maior do que 1 e menor ou igual a 3. Então, observe que o módulo de x menos 1 ele tem que satisfazer ambas as desigualdades. Ele tem que ser maior do que 1 e menor ou igual a 3. Então, eu tenho que o módulo de x menos 1 ele tem que ser maior do que 1 e x menos 1 menor ou igual a 3. Esse e aqui significa que eu vou ter uma interseção dessa solução com essa daqui, porque o x tem que atender a ambas as desigualdades. Então, resolvendo essa daqui, eu tenho que o x menos 1 é maior que 1 ou o x menos 1 é menor que menos 1. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que o x ele é maior do que 2, ou eu tenho, nesse caso aqui, que dá para simplificar, x menor que 0. Então, está aqui o 0. Então, vou colocar uma bolinha aberta, x menor que 0, tenho aqui, ou x maior que 2. Então, colocando 2 aqui, bolinha aberta. Então, para atender essa desigualdade, eu tenho que o x tem que ser menor que 0 ou maior que 2. Agora, vamos ver essa daqui. Então, essa daqui eu tenho que o x menos 1 ele está entre 3 e o menos 3. Então, se eu somar o 1 de ambos os lados, eu vou ter 1 menos 3 menor ou igual a x menos 1 mais 1 menor ou igual a 3 mais 1.
Então, dá para simplificar esse com esse. E aqui vai dar menos 2, menor ou igual a x, menor ou igual a 4. Então, eu tenho que isso daqui está entre menos 2 até o número 4. Vai entrar tudo aqui. Então, agora eu tenho que fazer a interseção desses dois. Então, se eu fizer a interseção, ou seja, aqui vem de menos 2, pego o menos 2 e vai até o 4. Então, esse ezinho aqui está simbolizando que é a interseção desses dois. Então, fazendo a interseção, eu vou pegar o que tem em ambos aqui, ó. Então, pegando o que tem em ambos, eu observo que, no caso, eu vou ter o x maior ou igual a 2 e estritamente menor do que 0, ou eu tenho isso daqui, que é o x estritamente maior do que 2 e menor ou igual a 4. O 4 aqui entra aqui. Então, essa vai ser a minha solução, ou seja, a solução vai ser o x pertencente aos reais, onde eu tenho que o x é maior ou igual a menos 2 e estritamente menor do que 0, ou o x maior que 2 e menor ou igual a 4. Posso escrever também essa solução como menos 2 até o 0, não entra o 0, união, aqui não entra o 2, até o 4. Bom, gente, então resolvendo essa equação, eu tenho que x ao quadrado menos 5x mais 5 tem que ser menor do que 1 e maior do que menos 1. Então, observe que essa função ela tem que satisfazer ambas as desigualdades. Ela tem que ser maior que menos 1 e menor do que 1. Então, daqui eu tenho que isso daqui é maior que menos 1, ou seja, x ao quadrado menos 5x mais 5 é maior que menos 1 e tem que satisfazer ambas. X ao quadrado menos 5x mais 5 menor do que 1. Então, vamos resolver essa. Então, daqui passo menos 1 para cá, passo menos 1 para esse lado, vai passar como mais 1. Então, aqui eu vou ter x ao quadrado menos 5x, e aqui vai passar como mais 1, 5 mais 1, 6, e eu quero que isso seja maior do que 0. Então, para avaliar quais são os valores maiores do que 0, vamos descobrir as raízes dessa função. E as raízes vão ser 2 e 3, utilizando menos soma mais produto, já que esse coeficiente vale 1. Então, 2 mais 3 dá 5, então está aqui menos soma, e 2 vezes 3 dá 6. Então, eu concluo que as minhas raízes são 2 e 3. E a parábola disso daqui é voltada para cima. Então, como a parábola ela é voltada para cima, cortando nos pontos 2 e 3, eu sei que entre 2 e 3 é negativo e aqui fica positivo. Logo, eu vou querer valores para x menor que 2 ou x maior que 3, porque é onde isso daqui fica positivo. Então, vamos marcar aqui. Eu tenho 2 aberto no 2, eu quero isso daqui. Ou eu tenho 3 aqui, aberto no 3, eu quero isso daqui. Agora, vamos para essa daqui. Então, essa daqui eu vou ter x ao quadrado menos 5x. Passando 1 para cá, passa como menos, vai ficar 5 menos 1, 4. E isso menor do que 0. Então, para saber quando isso é menor do que 0, vamos achar as raízes dessa função. E as raízes dessa função vão ser 1 e 4. Como o coeficiente daqui é 1, então posso utilizar menos soma mais produto. Então, a soma vai dar 5, então menos soma, e 4 vezes 1 dá 4, produto. Essa parábola ela é voltada para cima, porque esse coeficiente é positivo. Então, vai ficar parábola para cima, passando pelos pontos 1 e 4 aqui no eixo x, aqui, 1 e 4. Lembrando que aqui é negativo e aqui é positivo. Como eu quero os valores negativos, então eu quero x entre 1 e 4. Perdão, não entra esse igual aqui. Esse igual aqui não entra, porque é estritamente menor que 0. Então, vai entrar x estritamente menor que 1
e x estritamente menor do que 4. Então, eu quero que satisfaça isso, ou seja, esteja entre 1 e 4 e satisfaça isso daqui. Logo, por causa desse e aqui, eu tenho a interseção. Eu quero esses dois. O x tem que satisfazer isso e isso daqui. Então, isso significa que eu quero a interseção. Então, vamos colocar aqui, eu tenho 1. Isso daqui vai do 1 até o 4. Bolinha aberta. Então, se eu for fazer a interseção vai me dar isso daqui e a interseção vai me dar isso daqui. Ou seja, a interseção é que tem em ambos. Então, daqui eu vou retirar que o x tem que ser maior do que 1 e menor do que 2. E aqui eu concluo que o x tem que ser maior do que o 3 e menor do que o 4. Então, portanto, a minha solução vai ser x pertencente aos reais, onde eu tenho que o x é maior do que 1 e menor do que 2, ou o x ele é maior do que 3, x maior do que 3 e menor do que 4. Posso escrever essa solução também como aberto no 1, aberto no 2, ou seja, não entra o 1, não entra o 2, união, aqui não entra o 3, e vai até o 4, não entrando o 4. Pronto, isso daqui também é outra maneira de escrever a solução. Bom, gente, vamos parar o vídeo por aqui para não ficar muito longo. E no próximo vídeo vamos continuar resolvendo inequação modular. Muito obrigado.